A paz do Senhor, meus irmãos que estão acompanhando essa gravação. Hoje nós vamos falar sobre a lição 11, né? Crescendo para Servir, né? Da nossa revista sobre igreja local. Tá? O primeiro tópico dessa lição tem por título O que é crescimento? Né? Isso é uma pergunta muito interessante porque muito se tem falado sobre crescimento de igrejas, mas se tem dado enfoques diferentes, né? Em crescimento numérico, em crescimento espiritual. Qual seria o verdadeiro crescimento, né? O autor da lição, no subtópico A, ele coloca: crescer é amadurecer. E nesse ponto, né, como a nossa leitura bíblica é Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 16, o texto de Efésios 4, ele nos dá bastante indícios sobre qual é o crescimento, né, da igreja, tá? O versículo 12, ele começa dizendo que Deus preparou ministros para o aperfeiçoamento ou crescimento dos santos. E no versículo 13, ele dá 3 referências sobre o que é esse crescimento, como que iremos crescer, né? Versículo 13, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, quando falamos em crescimento de igreja, nós não estamos falando de algo vago, crescer para qual lado, crescer de que forma? Não, a Bíblia nos dá um parâmetro. O apóstolo Paulo diz que nós temos que crescer, temos que nos aperfeiçoar e Deus prepara ministros para este fim e para atingir tais objetivos: unidade de fé, pleno conhecimento de Deus e a estatura de varão perfeito, como é Cristo, né? A versão Nova Almeida atualizada, ela traz assim: ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esses 3 padrões, eles são repetidos e são mencionados ao longo da lição, mas o autor ele começa pelo terceiro padrão de referência, que é o crescimento, né? Atingir a estatura de varão perfeito. E nesse caso, amadurecer, crescer, significa atingir a medida da estatura de Cristo, que é perfeito. Obviamente que ninguém aqui está tentando ser igual a Cristo, pois seria impossível, pois nós somos pecadores. Mas nós temos que sempre mirar Jesus como nossa referência. Nós não vivemos em um mundo, numa realidade cristã relativista, que nós vamos ser da maneira que nós queremos. Não. A Bíblia nos indica como devemos ser e devemos mirar no exemplo de Cristo. Portanto, o texto nos dá uma analogia, dizendo para que, no versículo 14, não sejamos mais meninos, tá? O texto, ele faz uma comparação muito interessante, porque ele não compara homem natural comum com uma criança natural comum. Como assim, Nathan? Para o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma comparação entre Jesus, que é o homem perfeito, o varão pleno, plenitude, com o homem natural, que é considerado aqui uma criança. Então a comparação não é exatamente de um homem com uma criança natural, mas Jesus como varão perfeito e o homem natural como uma criança perto de Jesus, né? E no versículo 14, ele nos dá algumas características de como essas crianças espirituais, né, são. Versículo 14, ele diz o seguinte: para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência de homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Ou seja, parece que o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma referência à fraqueza física da criança, né?
A Nova Almeida Atualizada, ela ainda traz levados por ventos e ondas, né? Então, o apóstolo Paulo faz uma referência à força física de uma criança que, ao ser atingido por um vento forte, ao ser atingido por uma onda forte, ela simplesmente não aguenta ficar de pé, ela cai. E o que são esses ventos, né? Ou essas ondas, né? O texto mesmo explica, são doutrinas, falsas doutrinas, né? Fraudulência, como a corrigida traz aqui, né? Ou artimanhas, como diz na Almeida Revista Atualizada, a astúcia de pessoas que querem induzir ao erro. E a pergunta é, por que que essas pessoas que são meninos, crianças espirituais, não conseguem estar de pé quando um vento ou uma onda bate nelas? Porque elas não estão almejando ser iguais a Cristo, não estão firmadas no exemplo de Cristo. Então, qualquer vento, qualquer onda derruba essa pessoa, tá? Por isso, o texto nos diz que crescer é amadurecer. E amadurecer é mirar o exemplo de Cristo, almejar ser igual a Cristo. Isso, para o texto de Efésios 4, é crescimento, é se tornar um homem maduro na fé, né? Essa ideia de que nós devemos mirar o exemplo de Cristo, ela também foi trazida pelo apóstolo Paulo lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 16, quando ele diz que não que ele tenha alcançado, mas ele mira o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, quando nós falamos em crescimento a partir do texto de Efésios 4, nós estamos falando em amadurecer visando o exemplo de Cristo, que é o padrão de referência. O padrão de referência é o próprio Jesus Cristo. A Bíblia, em determinados momentos, ela vai dizer: sede santo, como eu, o Senhor, sou santo. Então, o nosso padrão de santidade e de vivência é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós não somos santos da maneira que queremos ser. Nós somos santos da maneira que Deus é santo. Amém? E o tópico B, né, o subtópico B, traz um título bastante interessante que faz jus ao resto do texto de Efésios 4, né? Ele diz assim, o título do subtópico: crescimento demanda mudança de mentalidade, tá? O homem natural, que é comparado aqui pelo apóstolo Paulo como uma criança espiritual, ele age, ele vive conforme a estrutura mundana na qual estamos nesse mundo. O autor da revista, ele diz de forma muito bem explicada, muito bem colocada, que o mundo vive de maneira inconsequente e irresponsável, assim como uma criança muitas vezes vive, né? E esses homens, essas pessoas naturais, eles agem, eles vivem visando aquilo que almejam, ou seja, eles estão num círculo vicioso em que querem o pecado e quando o atingem querem mais pecado. Então o mundo vai nessa toada, né, de pecado em pecado porque eles estão almejando isso, tá? Enquanto que o homem espiritual, ele não almeja essas coisas, ele está sempre com os olhos fixos em Cristo Jesus. Os versículos 17 ao 19 nos mostram como esse homem natural ou criança espiritual agem alimentados pela sua avidez de alcançar aquilo que desejam, ou seja, o pecado. Versículos 17 diz assim: portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, né? O apóstolo Paulo ele vai fazer uma diferenciação entre quem tem a mente de Cristo e a mente natural,
nos 2 primeiros capítulos de 1 Coríntios, né? Especialmente no capítulo 2, onde aquele que tem a mente de Cristo, ele está vivendo numa realidade e ele vive numa plataforma de vivência totalmente diferente de quem vive pecando nesse mundo, né? E as consequências dessas pessoas que vivem na sua própria vaidade estão descritas aqui no versículo 18 e 19 do capítulo 4 de Efésios, que diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impurezas. Ou seja, é as pessoas mundanas buscando aquilo que elas almejam, ou seja, o pecado. Nós, que somos filhos de Deus, que temos entregado a nossa vida a Cristo, não somos assim. Nós estamos com os nossos olhos fitos em Cristo. Nós almejamos ser como Ele. Interessante é que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo não ao mundo que está na cidade de Éfeso, mas ele está escrevendo à igreja que está na cidade de Éfeso. Ou seja, toda essa exortação que o apóstolo Paulo nos traz também é direcionada a irmãos na fé e não a pessoas que estão no mundo, né? Porque quando a gente fala em mundo, né? Nós pensamos naquelas pessoas que se entregaram, né? À bebedeira, à prostituição. Mas não, o apóstolo Paulo ele está focando a sua exortação nos irmãos daquela igreja. Por essa razão, nós temos que constantemente abandonar ou matar a velha criatura, né? Constantemente lutar contra a nossa própria pecaminosidade, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer ainda no texto de Efésios 4, porém do versículo 20 até o 32. São algumas exortações que ele vai nos dar à igreja de Éfeso a respeito de como você abandona a ideia ou a vivência de um homem natural e segue com os olhos fitos, com os olhos fixos no Mestre Senhor Jesus Cristo. Depois desse segundo subtópico, nós entramos no capítulo 2 da nossa lição, que tem por título Como Deus providencia crescimento a cada um de nós. Aqui o autor entra na primeira referência, né? Lembra que nós falamos que o versículo 13, ele dá 3 padrões de referência de crescimento. Unidade de fé, conhecimento de Cristo, de Deus e atingir a estatura de Cristo. Nesse segundo tópico da lição, nós vamos tratar sobre o primeiro padrão de crescimento que o apóstolo Paulo nos traz aqui no versículo 13, que é justamente a unidade. O subtópico A tem por título Crescimento demanda relacionamento. E aqui nós temos uma lição muito valiosa para nós, especialmente em nosso tempo, no tempo que nós vivemos, né? Porque com o advento da internet, muitas coisas foram facilitadas, né? Porém, isso trouxe algumas dificuldades ou alguns desafios, né? Porque existem na internet, especialmente em redes sociais, um elemento da tecnologia chamado algoritmo. E esse algoritmo ele faz com que a rede social ou a plataforma de busca ou a internet como um todo te mostre aquilo que você já quer ver, né? Ou seja, um exemplo, se eu curtir nas minhas redes sociais, né,
uma página de futebol, por exemplo, cada vez mais páginas de futebol vão ser oferecidas para que eu possa olhar, para que eu possa curtir, fazendo com que eu dedique mais tempo ainda àquela rede social ou àquela plataforma, tá? Então, a inteligência artificial empregada nas redes sociais e na internet, ela usa esse tipo de algoritmo, onde ela só manda para você aquilo que previamente ela entendeu que você gosta, que você vai se interessar. É quase como uma sedução online, né? Você, quando pesquisa alguma coisa nas suas redes sociais, dificilmente você vai ver alguma coisa que você não gosta ou alguma coisa que você discorda. Qual que é o problema disso, né? Afinal de contas, está sendo oferecido a mim coisas que eu previamente gosto. O grande problema é que isso cria o que alguns especialistas têm chamado de bolhas ideológicas, ou seja, essa vivência cada vez mais virtual, onde hoje em dia você tem amizades apenas no mundo virtual, namoros virtuais, trabalhos totalmente virtuais e até mesmo igrejas no mundo virtual, as pessoas cada vez mais estão deixando o presencial, deixando o relacionamento face a face para se relacionar apenas de modo online. Isso cria um problema muito grande, porque você entra em bolhas ideológicas e parece que todo mundo gosta daquilo que você gosta. Ou parece que só existe aquilo que você gosta, porque a rede social ou as plataformas da internet te oferecem aquilo que você gosta. Isso cria uma expectativa, cria uma realidade falsa de que só existe aquilo que eu gosto. Tudo isso tem muita coisa a ver com a nossa lição. Talvez você esteja perguntando, mas o que tudo isso tem a ver com a lição que estamos tratando? Tem muito a ver. Por quê? Cada vez mais as pessoas estão menos adaptadas a conviver e a se relacionar com quem pensa diferente, com quem tem uma opinião diferente. Um exemplo disso é que antigamente era muito comum você discordar de uma pessoa e mesmo assim isso não seria um problema para sua amizade, para o seu relacionamento. Hoje, em determinados assuntos, se houver uma discordância, parece que acabou a amizade, né? Em alguns contextos, existem até processos judiciais a esse respeito. Então, percebam que cada vez que as pessoas vão se relacionando apenas no mundo virtual, apenas de modo online, elas ficam mais imaturas em conseguir se relacionar com pessoas diferentes, que pensam diferente. E a igreja local, ela tem um papel determinante nisso. Porque na igreja local, você tem todos ali, teoricamente, são crentes, servos de Deus. Mas tem pessoas ali que pensam diferente. Tem pessoas ali que de repente não se converteram bem de verdade ainda. Tem pessoas que estão passando por dificuldades. Tem pessoas que estão lutando contra pecados. Então tem pessoas de vários jeitos reunidas numa mesma comunidade, numa mesma igreja local. Isso faz com que nós cresçamos em nos relacionarmos uns com os outros, saber relacionar, saber entender as diferenças, saber conviver com as diferenças. E a igreja local, ela é essencial nesse mundo onde as pessoas estão se relacionando cada vez mais de modo virtual. Bem, temos o terceiro tópico. O terceiro tópico, ele tem por título Crescer para Servir. O texto, novamente voltando aqui para o texto de Efésios 4, no versículo 11, ele vai dizer:
E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Esse texto, irmãos, esse versículo em especial muito conhecido dos irmãos, ele nos informa justamente as funções que estabelecem uma igreja local. Vejamos. A primeira função que o apóstolo Paulo levanta aqui no versículo 11 é a função de apóstolo. Nesse aspecto eu quero fazer um breve parêntese aqui, tá? Por quê? Quem são os apóstolos, né? No Novo Testamento, a palavra apóstolo, ela tem pelo menos 2 sentidos. O primeiro é o grupo de 12 apóstolos que Jesus Cristo estabeleceu, né? Lá em Marcos, capítulo 3, versículo 14, você pode ver isso. Quando Judas Iscariotes traz Jesus, e depois ele não é mais considerado apóstolo, em Atos 1, versículo 26, há a inclusão de Matias no lugar de Judas. E posteriormente, nós podemos ver isso em 1 Coríntios 15, 9, o apóstolo Paulo é inserido nesse grupo também. Então, nós temos um grupo bastante seleto, né, de 13 irmãos aí, que foram os responsáveis por fornecer para nós os ensinamentos e aplicações dos ensinamentos de Cristo. Por quê? Jesus, fisicamente, ele não escreveu nada. Os evangelhos não foram escritos pela mão de Jesus. Obviamente que nós cremos que os evangelhos foram escritos através da ação do Espírito Santo, mas não foi Jesus com a sua própria mão que os escreveu, foram os apóstolos, ou pessoas que estavam com o testemunho dos apóstolos no seu coração e replicaram esse testemunho. Então, os apóstolos, nesse primeiro sentido, são aquelas pessoas que foram denominadas, que foram separadas por Cristo para entregar para a igreja os ensinos de Jesus Cristo e as suas aplicações. Então, nesse caso, nós temos o Novo Testamento a partir dos ensinamentos apostólicos. Nesse sentido, não existe mais apóstolo. Por quê? Porque tudo que era para ser dito sobre Jesus e seus ensinamentos já foi dito e está no Novo Testamento. Não há mais nada para acrescentar de revelação bíblica, tá? Mas existe um segundo grupo, quando nós olhamos ali, especialmente os escritos paulinos, que ele fala de apóstolo, mas não como esse apóstolo que está fornecendo os ensinamentos ou as bases doutrinárias. Mas ele está falando daquele apóstolo quase como um missionário, né? Em Atos capítulo 14, versículo 14, nós podemos ver isso. Então, apóstolo, em algum sentido, ele é um missionário. Ele vai a algum lugar que ainda ninguém foi. Ele vai evangelizar alguma região que ainda não foi evangelizada. Nesse sentido, nesse segundo sentido de apóstolo, aí sim existem muitos apóstolos hoje em dia. Claro que hoje nós denominamos esse tipo de função como missionários, para não haver, né, essas confusões de terminologias. Por isso que no versículo 11 aqui de Efésios 4, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus deu apóstolos, mas ele não está falando do primeiro grupo, ele está falando desse segundo grupo, que é o grupo de apóstolo como um missionário, tá? Voltando ao texto, Deus nos deu apóstolos. Para quê? Para que ele vá, se direcione a uma terra. A própria palavra apóstolo significa aquele que foi enviado, né? Então,
Deus nos deu apóstolos, ou seja, aquele que foi a uma terra que ainda não conhece a Cristo. Aquele que foi a uma terra, a uma região, a uma cidade que não conhece a palavra de Deus. Depois vem os profetas. E esse profeta aqui também não é aquele profeta que revela o futuro. Esse profeta aqui, ele está mais ligado com a função de denunciar o pecado. Muito como os profetas do Antigo Testamento, alguns profetas do Antigo Testamento, que denunciavam o pecado do povo, denunciavam o pecado dos reis, né? Então, esse profeta do texto de Efésios tem mais esse sentido de um profeta que denuncia o pecado. Depois do profeta, ele vai falar sobre os evangelistas, ou seja, aqueles que apresentam Cristo como a solução do problema do pecado. Posterior, ele vai falar sobre os pastores, que são aqueles que cuidam das pessoas que deixaram o mundo e vieram para a igreja de Cristo. E por fim, ele fala sobre os mestres, que são aqueles que diariamente tiram o mundo de dentro das pessoas. Então nós temos uma pequena diferença, né? Entre aspas, é claro que nós estamos falando aqui, tudo quem faz é Deus, né? Nós somos meros instrumentos. Mas o evangelista é aquele que tira a pessoa do mundo, né? Tira entre aspas, porque ele é um instrumento nas mãos de Deus, e o mestre é aquele que tira o mundo de dentro da pessoa. Se nós formos analisar esse texto a partir dessa lógica sequencial, nós vamos ver o estabelecimento de uma igreja local. Ou seja, o apóstolo vai até uma cidade que ninguém conhece a palavra de Deus, anuncia Jesus Cristo como aquele que é o Salvador. Depois vem o profeta e denuncia o pecado daquela cidade. A cidade entende que é pecadora e que precisa de arrependimento, então veio um evangelista e anuncia a solução para esse problema que foi levantado, que é Jesus Cristo. Posterior ao evangelista, a pessoa aceita Jesus Cristo, se arrepende e aceita esse caminho que é a verdade e a vida e entra para a igreja. Só que ela entra para a igreja, ela precisa ser cuidada, então vem a função de pastor. Só que a pessoa, quando ela entra na igreja, ela não vira santa da noite para o dia. Então, ela precisa de um mestre para que ele oriente pela palavra de Deus qual o caminho que deve ser seguido, o que ela deve fazer, o que ela deve ser exortada. Tirar o mundo de dentro da pessoa, como mencionado anteriormente. Obviamente que aqui nós não estamos falando de 5 pessoas distintas, né? Não é o apóstolo fez o papel dele e fala, não, pessoal, agora eu vou embora porque tem que vir outra pessoa. Não, geralmente é uma pessoa que tem essas 5 funções e o apóstolo ou o missionário que vai levar a palavra de Deus, ele já também denuncia o pecado, ele já também apresenta Cristo, ele já é o pastor e já é o mestre para cuidar de forma plena dessas vidas. Perfeito? Então, nós vemos aqui que justamente as funções que o apóstolo Paulo levanta no versículo 11 são as funções que estabelecem uma igreja local, uma igreja onde as pessoas vão ser treinadas, vão ser aperfeiçoadas para, conforme lemos no versículo 13, cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à estatura de homem perfeito, que é igual a Cristo. Então perceba que o apóstolo Paulo está falando justamente de uma igreja local, de uma igreja fixada com um endereço, né? Em uma determinada cidade, em um determinado local. Amém? E aí nós passamos para o tópico 4. O tópico 4, ele tem por título o processo de crescimento. Sobre o tópico A, vai falar sobre dons para as pessoas. Como falamos no tópico anterior, Deus capacita as pessoas
para um propósito definido por Ele mesmo, para cumprir os seus desígnios, a sua vontade. Nesse sentido, irmãos, nós temos que estar atentos, né? Por quê? Muitos, nos dias de hoje, têm acreditado de que eles não precisam de nada, eles não precisam de ninguém para servir a Jesus, e surge um grupo chamado os desigrejados, né? Ou aqueles que não precisam de uma igreja local para exercerem a sua fé, para crescerem, para serem aperfeiçoados, né? Infelizmente, essa ideia bem destrutiva tem tomado conta da mentalidade de muitas pessoas. Sabemos que isso é uma inverdade, sabemos que isso não procede, isso não é bíblico, porque todos nós temos as nossas limitações, todos nós, em diversos momentos das nossas vidas, vamos precisar da ajuda de alguém, vamos precisar de que alguém nos oriente, de que alguém nos exorte, de que alguém nos aconselhe. Não podemos ter a ideia ou ter a convicção de que eu não preciso de nada e de ninguém. Isso extrapola muito as noções de arrogância, né? As noções de prepotência, tá bom? Por isso que Deus colocou em nossas vidas e através da igreja local pessoas com dons, pessoas que têm um dom de Deus para nos ajudar, para fazer com que o corpo, de maneira completa, de maneira plena, seja aperfeiçoado continuamente, né? Nós nunca seremos perfeitos, então por essa razão, Deus deu dons para determinadas pessoas, para que nós sejamos ajudados, para que nós sejamos exortados a nos aperfeiçoar a cada dia mais, né? Nós podemos nos perguntar, né? Quantos irmãos em nossas igrejas locais, mesmo que não seja um obreiro, mas tem um nível de sabedoria tão grande que pode nos aconselhar com muita facilidade. Ou quantas pessoas nós conseguimos ver a intimidade com Deus na vida daquela pessoa. São pessoas que podem ter ou não cargos ministeriais na igreja, mas são agraciadas por Deus com dons, com graça, para ajudar pessoas a passar por momentos difíceis e continuamente ser aperfeiçoadas. Isso é o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Ele vai dizer que nós devemos exortar-nos uns aos outros. Ou seja, a função de exortação, ela não é exclusiva do pastor, ela não é exclusiva do líder, do presbítero, ela é uma função que cabe a cada crente. Em amor, exortar ao seu irmão. Por isso Deus dá dons para as pessoas. Aí nós vamos nos ater aos dons, aos vários dons, né, que existem em outros textos bíblicos, né, porque não é o tema dessa lição. Mas nós temos que entender que existem dons que Deus dá para as pessoas. O tópico B vai falar sobre o serviço cristão, entre parênteses, o trabalho na edificação do corpo. A missão, como nós vimos anteriormente em outras lições, em outros momentos, a missão é de Deus. Deus, ele tem uma missão no mundo. E essa missão, ela é compartilhada com a igreja. E qual é essa missão? Como bem definido pelo autor da revista nesse tópico B, a missão da igreja é fazer discípulos. Essa é a missão da igreja de Deus, né? É a missão de Deus que é compartilhada com a igreja. A missão ou a função de fazer discípulos, ela tem dois aspectos, né? O primeiro aspecto de fazer discípulos é você justamente pregar o evangelho àquelas pessoas que não são servas de Deus, que não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Nesse sentido, as pessoas têm que ir a lugares
perigosos ou não para pregar o evangelho. Nesse sentido, como Tiago fala lá no capítulo 2, versículo 16 da sua carta, essa pregação do evangelho àquele que não é crente, ela também vem pelo viés, né? Pelo caminho, pela porta do atendimento a necessidades materiais. Tiago 2,16 vai dizer que se você prega paz para alguém, mas não o alimenta aquele que tem fome, a sua pregação quase que não teve valor. Então, atender necessidades físicas imediatas faz parte dessa missão de fazer discípulos, né? Estabelecer contato com aquele que não tenha Jesus Cristo, ou seja, ir por todo o mundo, né? No jargão evangélico, sair das quatro paredes, também faz parte do fazer discípulos, né? Nós não podemos nos trancafiar numa bolha evangélica. Temos que estabelecer contatos com outras pessoas para que possamos pregar o evangelho para elas. E também influenciar por intermédio do bom testemunho, não é? Nós não podemos escandalizar aqueles que estão no mundo. Temos que ser exemplo de como ser crente, como ser servo, filho de Deus. Segundo, então, o primeiro aspecto do fazer discípulos é pregar o evangelho. Pregar, evangelizar nas mais variadas formas. Segundo aspecto do fazer discípulos é ajudar pessoas a serem imitadoras de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Nesse aspecto, irmãos, nós devemos, além de evangelizar, trazer a pessoa do mundo para dentro da igreja, também temos que fazer discípulo continuamente, no sentido de ajudar uma pessoa a ser imitadora de Cristo. E nesse aspecto entra o ensino da palavra de Deus, mesmo para crentes, exortação, admoestação, quando vemos que um irmão está se desviando dos caminhos do Senhor, e ser um exemplo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a ser exemplo dos fiéis, né? Essa é a missão de Deus compartilhada com a igreja, fazer discípulos, pregar o evangelho e ajudar aqueles que estão na igreja a serem imitadores de Cristo, a percorrerem esse padrão de crescimento estabelecido no versículo 13, de chegar à estatura plena de Cristo, mirar em Jesus Cristo. E o terceiro tópico vai falar sobre o corpo de Cristo, entre parênteses, a igreja. E essa missão, ela acontece de várias formas em diversos momentos. Toda essa missão de Deus, ela é guiada pelo Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo ele está continuamente guiando a sua igreja a cumprir os propósitos de Deus. E nesse sentido, irmãos, o Espírito Santo, ele está na minha congregação, ele está na sua congregação, ele está na congregação de outra denominação, né, que seja uma congregação que prega a palavra. O Espírito Santo ele está agindo nas variadas denominações, variadas congregações. O Espírito Santo ele não é um ser que está preso à minha denominação ou à minha teologia ou à minha doutrina. O Espírito Santo é muito maior do que as nossas denominações. E nesse sentido, irmãos, nós podemos assistir ministrações, sermões, ensinamentos maravilhosos pela internet, pela televisão, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós podemos assistir aquela pessoa que eu só conheço pela internet e ele tem uma ministração
cheia do Espírito Santo. Esse não é o problema. Porém, irmãos, Deus colocou sobre a minha vida não aquele pastor que eu assisto pela internet, mas o pastor que está na minha congregação. É ele que Deus colocou para cuidar da minha vida, para pastorear, para orar, para ministrar, para zelar, para me aconselhar, né? É muito interessante porque muitas vezes nós gostamos daquilo que está longe, né? Sempre o que está longe é melhor do que o que está perto, mas nem sempre nós podemos pensar dessa forma. Nesse sentido, nós devemos valorizar aquele que Deus colocou na minha vida, na minha congregação, porque é ele que Deus deu a função, a responsabilidade de zelar pela minha vida. Então, por isso, a igreja local é um lugar de extrema importância. Hebreus capítulo 10, versículo 25, vai dizer que não deixe de congregar como é costume de alguns. Então, pelo advento da internet, muitas pessoas estão deixando a congregação local, a igreja local, para assistir pessoas cheias do Espírito Santo pela internet. Novamente, irmãos, não tem problema nenhum assistir, é maravilhoso, mas não é aquele pastor da internet que Deus colocou sobre a sua vida. É o pastor que está na sua igreja local. Por isso, a igreja local é tão importante nas nossas vidas. Nesse sentido, meus irmãos, estar na igreja local e trabalhar juntamente com o corpo de Cristo na igreja local coopera para o crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento de todos, inclusive o nosso mesmo aperfeiçoamento. Espero que você tenha entendido, que você, professor, possa ter compreendido os conceitos que foram levantados aqui e que todos tenham uma excelente aula para que o Espírito Santo possa transformar o coração de cada um em nome de Jesus.